De quem é a culpa? Essa é uma pergunta muito pertinente. Querer saber sobre quem era o responsável por certas realizações, por palavras infelizes, afirmações precipitadas, atitudes mal orientadas, gestos agressivos, tudo isto é do interesse de todos. É comum ouvir constantemente: alguém pode me dizer quem fez isto? Esta indagação tem como objetivo identificar o responsável por aquilo que foi feito. Esse anseio, saber quem é o autor dos fatos ocorridos, é inerente à natureza humana. Esse interesse não diz respeito somente a saber sobre coisas boas, mas principalmente sobre coisas ruins. E quando se trata de coisas ruins, esse reconhecimento já é um pouco mais complicado. Encontrar o responsável por erros cometidos é uma coisa. Assumir que errou é outra bem diferente. São caminhos opostos. É uma via de duas mãos que majoritariamente poucos ou quase ninguém percorre. Ser um réu confesso é o que ninguém quer ser. É da natureza humana o homem fugir quando comete um erro, seja ele grave, gravíssimo ou leve. Sua primeira reação é fugir. Ele quer a todo custo esconder o seu pecado. Ele fará qualquer coisa para não ser descoberto, para o seu mal feito não se tornar público. Confessar sua falha é algo vergonhoso e imoral. Portanto, se esconder é o que essa pessoa fará. Porque a natureza humana tem esse desvio moral em reconhecer seus erros. A resposta está na queda do homem. Quando nos primórdios da criação, o primeiro casal cometeu um ato de desobediência a uma ordem direta dada a eles pelo próprio Deus. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, Deus, nesta passagem, ordena a não comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso esta ordem fosse desobedecida, eles teriam como resultado a morte e passariam a conhecer não somente o bem, mas o mal supremo. A morte como resultado direto dessa desobediência foi tríplice. Morreram espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1. Morreriam fisicamente, Romanos capítulo 6, versículo 23. E morreriam eternamente, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O conceito de morte também é tríplice: separação, partida e desmontar a tenda. Além da morte, outro resultado dessa desobediência foi a separação do homem de Deus. Isaías 59, versículo 2. As ações maléficas praticadas pelas pessoas separam elas do seu Criador. Com a queda do homem, surgiu em seu coração, além de introduzirem no mundo a morte, a qual ceifaria tudo que tem vida. O conhecimento do mal até então o homem não tinha, pois tudo que ele conhecia era o supremo bem. Mas ao comerem do fruto proibido, o mal invadiu todo o seu ser. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Imediatamente seus olhos se abriram e instantaneamente contemplaram o mal que se desvelava diante de seus olhos. Tudo que era puro agora estava maculado pelo mal. Tudo que era perfeito
agora estava distorcido. Tudo que era belo agora estava adulterado com a feiura. O lindo casal percebeu pela primeira vez a sua nudez. Deus a fez bela, linda e pura. Com o mal em seus corações, sentiram vergonha um do outro e, portanto, providenciaram roupas inadequadas para si, porque até mesmo a percepção dos sentidos foram afetadas devastadoramente pelo pecado. Mas, além de sentirem vergonha e suas percepções afetadas pela distorção do irreal, eles também sentiram medo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Com medo, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles fugiram daquele que eles mais amavam. O pecado é terrível. Ele destrói relacionamentos, corrói o mais puro dos corações e perverte a mente mais leal. Medo é um sentimento de imperfeição e de falta de amor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Quando foram questionados por que fugiram e se esconderam e se tinham comido do fruto proibido, eles tentaram se justificar. E é exatamente aqui nesse ponto que a nossa pergunta inicial de quem é a culpa é respondida. O homem culpa Deus por ter lhe dado a mulher que o fez comer do fruto proibido, e esta, por sua vez, culpa a serpente por tê-la enganado. Ambos culpam outros por seus fracassos. Se justificam dizendo que só caíram por causa de outros que os fizeram tropeçar. O homem culpa a sua esposa. O homem culpa Deus. E a esposa culpa a serpente. Com a queda, a natureza humana foi corrompida totalmente. Toda a estrutura do seu ser foi afetada. Agora o homem, como ser moral, estava totalmente depravado. Seus conceitos éticos e morais estavam comprometidos. Essa depravação total agora é inerente à sua natureza. Todos, desde então, nascem naturalmente assim, moralmente depravados. Por isso, naturalmente, esse humano, esse homem, é rápido para apontar os erros e falhas dos outros, mas tem grande dificuldade em reconhecer seus próprios erros. É rápido em apontar o dedo para o seu semelhante, o responsabilizando por suas falhas, enquanto que seus próprios erros são esquecidos. Reconhecer que a culpa dos fracassos pessoais e falhas, muitas vezes até leve, é inerentemente sua, é algo inconcebível. O pecado é terrível. É a maior desgraça na vida do ser humano. Ele o cega e o torna insensível para reconhecer que falhou e é responsável por seus atos. Culpar outros é mais confortável e lhe garante uma falsa impressão de uma imagem impecável. Na verdade, esta forma de agir só o torna mais imoral ainda. Diante de uma situação tão imoral, o que se deve fazer? Primeiro, confessar que é um pecador miserável e perdido sem Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A confissão nos torna dignos, pois a confissão é o reconhecimento de um estado pecaminoso que
desejo mudar. Culpar os outros e até mesmo Deus por fracassos e tropeços só os torna mais fracassado ainda. Portanto, o primeiro passo a fazer é confessar a Deus que errou, assumindo seu pecado, pedindo perdão. E certamente, com esta atitude, encontrará misericórdia. Também devemos confessar nosso pecado a quem ofendemos. Tiago 5,16 nos exorta que devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Quando confessamos nosso pecado, reconhecemos que somos responsáveis por nossos atos. Não culpando outros, não apontando o dedo na cara, não se justificando, não buscando explicações apropriadas para disfarçar ou encobrir nossa culpa. Na verdade, quando confessamos nosso pecado, reconhecemos que somos responsáveis por nossos atos e não culpamos outros, encontraremos com essa atitude perdão. Encontraremos com essa atitude misericórdia. E essa atitude, ela nos dignifica. Nós encontramos também dignidade. Seremos felizes e abençoados por Deus e pelas demais pessoas, quando reconhecemos nossas falhas, nossos tropeços, quando reconhecemos que a nossa queda é nossa responsabilidade e não saímos culpando outros e até mesmo a Deus. Então, com esse reconhecimento e com essa confissão, nós encontraremos perdão, misericórdia e dignidade. E Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isto agora. Confesse seu pecado a Deus. Confesse seu erro a Deus. E também confesse, reconheça que está errado, declarando isso a quem você ofendeu, a quem você causou dor ou a quem você agrediu. E com esta atitude, sua vida será muito mais abençoada. Que Deus nos abençoe neste dia e nos dê a oportunidade de glorificá-lo cada vez mais. Amém.